Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico do canal do Peregrino. Que bom que você está aqui comigo. Olha, hoje nós vamos dar aqui continuidade aos nossos estudos no livro de Deuteronômio, falando neste vídeo sobre o capítulo de número 26. Estamos caminhando para a reta final do livro de Deuteronômio e este capítulo 26 ele é muito importante porque ele vai fechar o segundo discurso de Moisés dentro de um conjunto de 3 discursos que há aqui no livro de Deuteronômio. Então estamos caminhando para a reta final. É sempre um prazer muito grande ter aqui a sua presença. Neste capítulo, nós vamos falar aqui sobre as primícias da terra, sobre a questão dos dízimos das colheitas e, fechando esse capítulo, nós vamos ver que existem aqui alguns versículos onde o Moisés vai trazer uma exortação à obediência, consolidando aqui esse segundo discurso do livro de Deuteronômio. Então é um capítulo muito importante. Garanto para você que vale muito a pena você ficar comigo aqui até o final. Tenho certeza que mais do que compreensão, entendimento do texto bíblico, Deus vai falar conosco, ok? Então olha só, antes de avançarmos, fica um convite para você que está aqui chegando agora e ainda não é um inscrito no canal. Faz aqui a tua inscrição, vamos caminhar juntos. Será um prazer, um privilégio ter a sua companhia. Não esqueça, ativa aí esse sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo. E olha só, na descrição há o link com o endereço para você poder seguir o Peregrino nas demais mídias sociais. Ok? Vamos fazer aqui uma oração? Querido Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho que nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Pedimos a Tua guia, a Tua direção, a Tua companhia. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, nos dando sabedoria do alto e discernimento, para que possamos compreender melhor o texto bíblico. Senhor, também nós te pedimos, nos ajude a colocar em prática os ensinamentos que o Senhor vai nos passar através deste estudo bíblico. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo. Amém. Papel e caneta é importante porque nós vamos ter algumas citações bíblicas para você então poder tomar nota. Claro, não pode faltar a Bíblia e uma aguinha aí para quem quiser refrescar a garganta. Eu vou estar utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. Você vai me seguindo na sua versão bíblica, eu tenho certeza que nós iremos nos entender. E olha só, qualquer dúvida que você tiver, qualquer problema, questão, deixa aí um comentário e a gente vai interagindo por aqui também. Ok? Então vamos lá começar? Versículo 1, estaremos iniciando do verso 1 até o 11, falando então sobre as primícias da terra. Versículo 1 diz o seguinte: ao entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança, ao possuí-la e morar nela, você deverá pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu, colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Vamos fazer uma pausa então e comentar aqui esses 2 primeiros versículos. Ao ocupar a terra prometida, então, chegando lá em Canaã, tomando posse das bênçãos que Deus havia prometido, eles deveriam então pegar as primícias. O que seriam as primícias? Na versão da NVT, da Nova Versão Transformadora, nós temos um texto mais fácil de compreender. Diz o seguinte: alguns dos primeiros frutos da colheita que vocês produzirem. Então, pegar esses primeiros frutos e colocar num cesto e oferecer ao Senhor. Oferecer como? Oferecer onde? Bom, o como nós iremos ler nos versículos seguintes, mas aonde eu já vou responder agora. Levando até o lugar, como nós lemos aí, que o Senhor escolheu para ali habitar o seu nome. Que lugar era esse? Inicialmente foi o tabernáculo de Moisés, que depois passou aí a ser o tabernáculo de Davi, sendo por fim o templo que foi construído por
Salomão. Eu quero aqui abrir um parêntese para um comentário geral a respeito dessa questão das ofertas e dos dízimos, vamos assim dizer. Sobre os termos da aliança, nós já comentamos anteriormente, lá no início dos estudos de Deuteronômio, que a aliança que Deus fez com o povo de Israel tinha características similares aos formatos de contratos, às alianças que existiam entre os povos do Oriente Próximo. Isso falando no que diz respeito à questão da sua estrutura. Sendo assim, o grande rei, na verdade, então, nesse caso, o nosso Deus, demandava aos seus súditos, e neste caso aqui o povo de Israel, que lhes entregassem tributos anualmente, ou, dependendo da situação, como nós já estudamos, com mais frequência. O fato é, então, que, por Israel ser constituída uma sociedade agrária, Deus, então, exigiu ofertas de animais, ofertas de vegetais e ofertas de cereais. Esses tributos, eles eram entregues para celebrar especificamente a poderosa redenção do povo de Israel no Êxodo, ok? Então, continuando aqui, entendido isso, vamos seguir adiante, verso 3. Você chegará ao sacerdote que estiver de serviço naqueles dias e lhe dirá: hoje declaro ao Senhor, seu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote pegará o cesto e o colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Então, você testificará diante do Senhor, seu Deus, dizendo: meu pai foi um arameu, prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então você colocará diante do Senhor seu Deus e se prostrará diante dele. Você se alegrará por todo o bem que o Senhor seu Deus tem dado a você e a sua casa. E também se alegrarão os levitas e os estrangeiros que morarem onde você vive. Ok? Bom, então, como fazer a oferta, nós acabamos de ler. Deveriam levar esses itens até o sacerdote e fazer conforme esse ritual que nós acabamos de ler aqui. Ok? Mas vamos comentar um pouquinho mais sobre esses versículos. No verso 5, há uma palavra ali que eu não me recordo de ter mencionado ela nos estudos anteriores. Eu estou aqui me referindo ao arameu. Ali o texto bíblico diz: meu pai foi um arameu. Você sabe o que é um arameu? Você se lembra de já ter ouvido falar sobre isso? Pois é, nós encontramos pistas, ou melhor, evidências para essa questão lá no livro de Gênesis, particularmente Gênesis 25, no verso 20. Esse termo aí, arameu, ele vem da origem de nascimento do povo de Israel. Refere-se aí à região de Arã, mais especificamente Padã-Arã, uma região na antiga Mesopotâmia. Rebeca, a esposa de Jacó, ela era uma arameia. E conforme nós podemos ver em Gênesis capítulo 31, entre os versos 41 e 42, Jacó viveu nessa região por 20 anos. E uma das características de estilo de vida deste povo é que eles eram meio que seminômades, viviam mudando de lugar, ok?
ok? O verso 5, ele também nos lembra da condição que Jacó e seus descendentes chegaram no Egito. Na verdade, do verso 5 ao verso 8, como nós lemos aí, Moisés traz uma pequena síntese, vamos assim dizer, uma sombra, né, para ser mais exato, da passagem do povo de Israel pelo Egito. Lá ele fala no verso 5 que eles eram muito pequenos quando chegaram, quando eles se estabeleceram no Egito. Gênesis 46, verso 27, lá nós podemos ver que eles, quando chegaram ao Egito, eram cerca de 70 pessoas. Então, lá no Egito, eles se tornaram uma grande nação. Grande, forte e numerosa nação. Em Êxodo, capítulo 12, verso 37, nós podemos ver que quando eles deixaram o Egito, o povo de Israel estava com cerca de 600 mil homens. Isso sem contabilizar mulheres e crianças. Ou seja, chegaram em torno de 70 pessoas e quando saíram 600 mil homens. Ou seja, se você raciocinar aí com uma família média de 3 pessoas, estou aqui só simplesmente chutando por baixo, né? Uma esposa e um filho. Nós já podemos dizer aí que o volume de pessoas que deixou o Egito foi em torno de 1.800.000 pessoas. Claro que tem homens ali que não eram casados, famílias que tinham mais filhos, mas eu estou apenas aqui te dando uma referência para você ter uma ideia de volume. É muita gente. E esse crescimento, né, de 70 pessoas para 600 mil homens aconteceu em torno de 430 anos, que foi o período em que o povo de Israel permaneceu no Egito. Então agora eu quero falar um pouco para você sobre o que lemos entre os versos 7 e 9. Olha que coisa linda que nós temos aqui nesse texto. Talvez durante essa primeira leitura que nós fizemos, você pudesse estar focado em compreender o texto e não prestou muita atenção, mas eu quero aqui te convidar a você olhar para esses versículos novamente com o seu ouvido bem atento e com um olhar espiritual. Preste muita atenção, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração agora. Vamos ler ele agora em bastante comunhão. Verso 7 ao 9 diz o seguinte: clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Amém? Deus é tremendo, não é mesmo? Você viu o que ele fez com o povo de Israel? Ei, você crê que ele pode fazer a mesma coisa com você? Presta atenção, havia uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Gênesis 15, verso 13, Deus já havia dito a Abraão que a descendência dele seria peregrina em terra alheia e que seriam reduzidos à escravidão e que seriam afligidos por 400 anos. Mas o mesmo Deus que disse isso a Abraão continuou dizendo para ele no verso 14: mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão de lá com muitas riquezas. Aleluia! Presta atenção, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho ou quanto tempo você esteja mergulhado nessa situação, há uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. E ele vai cumprir, assim como ele fez com o povo de Israel. Então, como nós vimos ali, eles clamaram ao Senhor. Então, continue orando, continue clamando, continue pedindo com fé, porque o tempo de escravidão está chegando ao fim. Amém?
agarre essa promessa, segure firme, porque Deus é contigo. E para fecharmos então aqui essa primeira parte deste capítulo, nós não podemos deixar de refletir sobre o que Deus esperava do povo de Israel quando determinou essa lei e o que ele espera de nós nos dias de hoje. Deus quer as primícias dos frutos. O povo de Israel, ele pediu ao povo que desse para ele os primeiros frutos da colheita. E hoje, o que Deus espera de nós? Será que a vontade e o desejo de Deus mudou? Eu tenho certeza que não. O nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a pergunta é, será que estamos oferecendo ao Senhor as primícias dos nossos frutos? Será que daquilo que Deus nos dá, nós dedicamos a Ele o primeiro, o melhor dos frutos? Ou você primeiro tem usufruído das bênçãos de Deus na sua vida, para depois pensar em dar a Deus aquilo que sobrou, ou parte daquilo que sobrou? Pense sobre isso e avalie isso no seu coração. O vídeo aqui é de estudo bíblico, mas a palavra de Deus ela não volta vazia. A partir agora então do verso 12 até o verso 15, nós continuaremos na linha de devolvermos ao Senhor parte das bênçãos recebidas, falando aqui sobre os dízimos das colheitas. Verso 12 diz o seguinte: quando no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, você acabar de separar todos os dízimos da colheita, você dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que comam até se fartarem nas cidades de vocês. Então, quando nós passamos lá pelo capítulo 14 aqui de Deuteronômio, nós já havíamos visto essa questão do dízimo trianual. Esse dízimo tinha como objetivo suprir as necessidades dos levitas e das outras pessoas pobres que dependiam de ajuda para viver. Podemos incluir aí, como o texto bíblico diz, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. E aqui nós vemos claramente o atributo da misericórdia de Deus, ensinando inclusive isso ao povo de Israel, para que eles agissem da mesma forma. Fazendo assim, não haveria fome em Israel. Porque, como nós lemos, o objetivo do dízimo era suprir essas pessoas e suprir com fartura. A seguir, então, nós veremos que Deus também determina um ritual para que isso fosse feito. Verso 13 diz o seguinte: depois, diante do Senhor, seu Deus, você dirá: tirei da minha casa o que é consagrado, e dei também aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, segundo todos os mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Tirei da minha casa, ou como está na nova versão transformadora, dediquei, que no literal é queimei. Essa frase significa que o doador tinha feito a sua oferta aos levitas e aos necessitados, cumprindo ali um mandamento de Deus. Versículo 14 diz: dos dízimos não comi quando estava de luto, e deles nada tirei, estando impuro. Nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste. E assim eu fiz. Nem deles dei para a casa de algum morto. Bem interessante isso. Haviam rituais pagãos relacionados a sustentar os mortos por meios de alimentos. Algumas religiões fazem isso até o dia de hoje. Isso diante de Deus é abominável aos olhos do Senhor. E ele aqui faz questão de mencionar, ou faz questão de que seja mencionado nesse ritual, que aquilo que estava sendo ofertado ao Senhor não havia sido contaminado por essa atitude pagã. Ok? Versículo 15 diz o seguinte: olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa Israel, o teu povo e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais,
a terra que mana leite e mel. E fechando então a fala dessa ritualística, eles fechariam aí com dizeres de agradecimento a Deus pelas bênçãos derramadas sobre a nação de Israel e sobre a sua vida em particular. Ok? Bom, e olha só que interessante. Nos próximos 4 versículos, Moisés vai estar fechando esse capítulo, né? E não só esse capítulo, mas também esse discurso, como eu disse para vocês, o segundo discurso do livro de Moisés, no livro de Deuteronômio. Mas antes de continuarmos aqui, eu quero apenas recapitular com você alguns pontos importantes desse nosso estudo bíblico. Do capítulo 5 até o capítulo 11, nós vimos lá que foi estabelecidos os grandes princípios da aliança. Depois do capítulo 12 até este capítulo aqui, o 26, Moisés esteve explicando a aplicação desses princípios. E agora, então, ele vai fechar com chave de ouro, trazendo aí mais uma exortação à obediência. Claro que de forma bastante sucinta, porque mais à frente nós teremos capítulos mais abrangentes. Mas ele não deixa de reforçar aqui aquilo que nós já temos dito desde o princípio dos estudos de Deuteronômio, que os termos da aliança são termos condicionais. Ou seja, obedeçam, serão abençoados. Não obedeçam, e o juízo de Deus, então, cairá sobre vocês. O Senhor os tinha chamado para um relacionamento especial. Um privilégio que requeria a obediência às prescrições da aliança. Então, o resultado dessa submissão é a santidade. Um estado que reflete o caráter de Deus e que aí iria fluir naturalmente da comunhão contínua entre o povo de Israel e o Senhor. Então, vamos ler aqui os textos seguintes e ver o que nós temos aqui. Versículo 16. Hoje, o Senhor, seu Deus, ordena que vocês cumpram esses estatutos e juízos. Portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. Andarão nos seus caminhos, guardarão os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e que darão ouvidos à sua voz. E hoje o Senhor declarou que vocês serão o seu povo próprio, como ele prometeu, e que vocês devem guardar todos os seus mandamentos. Assim, ele vai exaltá-los em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez e para que vocês sejam povo santo ao Senhor, seu Deus, como ele falou. Iniciamos então esse final de discurso de Moisés, com Moisés trazendo de forma clara a referência a Shema. Nós já falamos sobre ela quando estudamos Deuteronômio, capítulo 6, no verso 5. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essa passagem bíblica ela é tida como a declaração fundamental de fé do povo de Israel e, claro, do povo de Deus. E o entendimento que nós fechamos aqui é que não podia haver um compromisso com Deus pela metade. As expectativas de Deus era tudo ou nada. Amém? O que você aprende com isso? Pergunta de seleção para você. Dá para caminhar com Deus levando uma vida dupla? Um pé na graça e um outro pé no mundo? Sim ou não? Claro que não, né? Então, Deus nos quer por inteiro. Amém? E assim nós terminamos aqui o capítulo 26. Uau, estamos indo bem, né? Graças a Deus, toda a honra e glória ao nosso Pai. Na próxima semana, então, iniciaremos aí o capítulo 27, entrando no terceiro discurso de Moisés aqui no livro de Deuteronômio, por que não dizer na reta final do Pentateuco, né? E é muito interessante, porque eu confesso a você que particularmente eu me amarro muito nesse terceiro discurso de Moisés, e você vai entender por quê. Porque não só
não há só uma questão de orientação, mas há uma questão de cunho profético nesse terceiro discurso de Moisés, principalmente quando a gente avança na história do povo de Israel e a gente vê que tudo aquilo que Deus falou aqui cumpriu. Ok? Muito obrigado a você que ficou comigo aqui até o final. Se você gostou, olha só, não se esqueça de se inscrever caso você não tenha sido inscrito ainda. Curtir, comentar e compartilhar. Ok? Forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Peregrino. Deus te abençoe.